Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje foi difícil para nós essa investigação. Isso já é 10 horas da noite. A gente tentando fazer a investigação, porque a gente não sabia que ia ser uma burocracia danada para chegar até aqui. Primeiro, o rapaz que pediu para a gente fazer a investigação, disse que tinha falado já com o dono da casa, porque isso aqui tem muitos anos, já morou outras famílias aqui, né? Como ele ficou sabendo que a casa agora está fechada há muitos anos, ele tinha falado com o dono da casa. Só que o dono da casa, a gente chegou lá, disse que ele não tinha falado. E daí tentando falar com ele, não consegue de jeito nenhum, porque às vezes a pessoa não está com o celular na mão, né? Já aconteceu, eu sei disso, porque acontece com isso comigo muito. Às vezes a minha família ligar alguma coisa, o telefone fica em casa, trabalhando lá embaixo, né? Então acabo não estando com o telefone e não vejo. Aí eu falei pro Theo, meu Deus, a gente veio, né, de tão longe, queria já, né, fazer a investigação e ir embora, para não ficar tarde. E daí não conseguia falar com o rapaz de jeito nenhum, eu não conseguia falar com ele até que a gente conseguiu contato. Conseguiu falar com ele, mas isso já era tarde. Aí ele explicou que era a pessoa que tinha pedido autorização para mim vir fazer a investigação. Como ele é um senhor já de idade, e daí ele não estava entendendo direito. Aí depois ele entendeu, e aí deu autorização, até eu gravei a autorização dele, tá, gente? Fiquei com medo, porque assim, deu tanto problema pra gente entrar nessa casa que vocês nem imaginam. Mas eu gravei ele falando, né, que sim, agora ele entendeu e que eu podia, sim, fazer a investigação. Que eu podia ficar tranquila, eu podia entrar, trancar o portão pra ninguém entrar, falei pra ele, pra mim não atrapalhar. E ele aceitou. Ai, foi um alívio, né, amor? Foi. E antes, meus amigos, antes de eu começar a investigação aqui, eu sei que muitos reclamam disso. Mas deixando aqui o alerta para cuidarem dos pequeninos, né? Que assim eu posso falar, dos pequeninos. Isso continua desaparecendo e não é só um, não. É notícia direto. Tem até, a gente fica sabendo até de 2 notícias por dia que desapareceu, né? Um pequenino. Meu Deus do céu, eu não sei como que vai ser isso. A gente alerta para que as pessoas venham vigiar os seus filhos, pelo amor de Deus, vigia. Fique de olho, fique atento, tá? A tudo em volta dos pequeninos, porque se a gente não ficar atento, mesmo assim, né, a gente corre o risco, mas a gente tem que estar atento para que isso não venha acontecer novamente. Esse alerta, não importa, né, do que estão falando, que não é para mim parar de falar isso no canal, como eu disse aí, tem gente até mandando mensagem, né, com fake, né, a gente vê que é conta fake, para mim parar com isso, mas nós vamos continuar assim alertando, para ver se as pessoas abrem o olho e prestem atenção, porque muitas vezes você vê mãe que não é tão inocente, deixa a criança pequena, 7, 8 anos, ir lá na venda, no bar, no boteco, comprar alguma coisa, um refrigerante, não deixa não. É esse aí que é o momento exato que estão esperando para fazer algum mal. Não deixa não, de maneira nenhuma, tá? Nós estamos aqui a pedido de um homem que pediu para a gente vir aqui fazer essa investigação, né? Ele morou nessa casa quando ele tinha 6 aninhos de idade. E o que aconteceu aqui? O pai dele trabalhava numa empresa, né? E conseguiu esse emprego, estava bem lá na empresa e gostava muito do patrão, então pediu, né? Convidou o patrão para vir na casa dele e a esposa dele, o patrão e a esposa, para um churrasco de aniversário dele. Achou até que o patrão não ia, mas como não vinha, né? Mas como ele era uma pessoa muito simples, o patrão dele, né? Veio no aniversário. Só que quando ele estava aqui nesse aniversário, e como a esposa dele estava arrumada, que era o aniversário dele, estava esperando aí, né, a família do patrão,
estava bem arrumada e ela era bonita, muito bonita, né? Inclusive eu vi a foto dela, que o filho dela mostrou pra mim, né? É muito bonita ela. E tinha os cabelos cacheados, muito bonita mesmo. E infelizmente, ele ficou de olho nessa mulher. Então, ele começou a jogar um charme pro lado dela. Tá? E o marido não percebeu, porque ele estava tão feliz do patrão estar aqui no aniversário dele, que ele não percebeu isso. E a partir desse momento, o que aconteceu? Ele começou a vir, tipo assim, ele chegava lá para trabalhar, o patrão começou a vir, né, com desculpa de alguma coisa e vinha até aqui na casa. Isso o filho dele descobriu porque ela contou para uma amiga dela, né, e a amiga dela chegou a alertar ela, porque era muito perigoso, e o que estava fazendo, porque ela falou assim, ele veio, daí falou assim, achou que o meu marido tinha que trabalhar, né, mas falou assim, não fala nada pra ele não, senão ele vai ficar mal comigo, porque eu achei que ele não estava no trabalho, e depois veio de novo, entendeu? Foi jogando um charme. Quando pensa que não, ele esperava só ele ir pro trabalho e ele encostava o carro mais aqui embaixo, né? Não aqui na porta, subia de a pé, olhava pelos lados, entrava na casa, já ficava no jeito. Ela tinha um menino de 6 anos e ela deixava na creche. Ela levava e buscava na creche. Então ela trabalhava de diarista. E aí, ela parou de trabalhar de diarista, né? Porque ele dava, assim, um bom dinheiro para ela, começou a dar dinheiro para ela. Para que ela não precisasse trabalhar de diarista e sempre pudesse receber ele. Ou ela saía de casa para encontrar ele. Ou, às vezes, ele vinha e, como sabia que estava no trabalho, ele tinha informação de quem estava cuidando do homem lá. Ele falava assim, se ele sair do trabalho, qualquer coisa, me avisa. Me avisa que eu preciso saber. Não contava o que é, só falou assim, eu tô de olho nele, falava alguma coisa assim para a pessoa não saber o que ele estava fazendo. Então ele vinha, os vizinhos começou a ver isso também, né, que ele, por mais que, gente, tem gente curiosa, né, começou a ver que ele deixava o carro lá embaixo, subia e olhava para os lados e já entrava para dentro, muito rápido, né. E eu não sei como, né, nem o rapaz sabe como que o pai dele desconfiou disso. Isso ele apenas ficou sabendo, eu não sei. Pelo que o rapaz me contou, parece que alguém contou pro pai dele. Mas ele nunca contou quem contou e ficou em segredo, tá? Nessa desconfiança, ele resolveu vir sondar, entendeu? Eu acho que alguém contou, porque como sabia que ele estava aqui na casa? Porque às vezes ela saía para se encontrar com ele, e às vezes era aqui na casa, e ela estava aqui na casa com o patrão dele. E ele, o rapaz que avisava ele, o patrão falou que depois de tudo, né, gente, que aconteceu, ele falou a verdade, né, a esposa dele ficou sabendo, ele teve que falar a verdade. Esse rapaz não viu ele saindo, não viu de maneira nenhuma, achou que ele estava lá no serviço e ele pegou e saiu. Não sei se ele já tinha saído todas as vezes, não deu certo, não sei. Que nem o filho dele falou, eu não sei se ele tinha saído algumas vezes. E ele veio e entrou quietinho, né? Porque ele tinha a chave do portão, a chave da porta. E ele entrou quietinho, passou, né? Pelo corredor e veio até aqui o quarto, ele já escutando um barulho. E quando ele chegou aqui no quarto, ele se deparou com eles dois em cima da cama. E aí, ele na hora, ele disse que tinha um outro plano na cabeça dele, mas na hora ele já voou em cima, ele não tinha nenhum tipo de ar, entendeu, né? Ele não tinha. Então ele correu lá na cozinha para poder pegar uma faca, né? Correu na cozinha e pegou. Nisso que ele pegou, o patrão dele saiu correndo com as roupas na mão, passou por ele correndo, porque ele deixava essa porta encostada, entrou devagarzinho, passou por ele correndo, né, porque a cozinha do lado de lá, o corredor, ele passou aqui pelo corredor, saiu pela porta da sala, estava aberta, estava só encostada, desceu correndo, sem roupa, porque ele viu que ele ia, e se enfiou dentro do carro e sumiu. Aí ele veio, a mulher dele estava vestindo a roupa, e ele pegou, né, que ele tinha pegado na cozinha, para mim não ficar repetindo o nome, catou ela pros cabelos, e falou para ela tirar a peça de roupa que ela tinha vestido, levou ela lá na rua, na frente de todo mundo,
e chacoalhava ela assim, com o cabelo dela, que tinha um cabelão comprido, né, todo cacheado, ele enrolou assim no braço, assim, ó, segurou e foi até a rua e mostrando ela sem roupa e falando que ela havia afetado a honra dele, que ali ele não tinha mais sentido de vida mais, e que ela estava com outro homem aqui na cama dele, e carregou ela para baixo e para cima na rua, arrastada, para lá e para cá, sem roupa. O povo ficou olhando, admirado com tudo aquilo, todo mundo olhando. Aí depois que ele entrou para dentro, que foram atrás de chamar a polícia, mas a curiosidade de ficar olhando, que isso é o filho dela que passou para mim, tá? Então aqui eu tenho autorização, e foi o filho dela, né, que passou tudo isso para mim, que ele era pro povo ter chamado a polícia na hora, não ficaram olhando, porque ela estava nua, né, e ele fazendo a atrocidade com ela, para lá e para cá, mostrando para todo mundo que ela não... Aí ele arrastou ela até aqui e falou assim, essa aqui é a nossa cama, aqui no quarto, falou, isso aqui é a nossa cama, que você fez isso comigo. E pegou ela e realmente torceu, né, assim, e ela foi a óbito. Não preciso dar explicação aqui, né, já tem problema demais. E ela veio a óbito. E ele sentou do lado dela e ficou aguardando o que ia acontecer. Aí a polícia chegou, entraram para dentro, né, porque eles falaram que ele tinha feito e que tinha entrado para dentro. Aí eles entrou todo já, né, em posição de defesa, né, porque não sabia o que ele estava fazendo com ela. E quando chegaram até o quarto, que eles entraram, abriram já tudo, né, olharam, ele estava sentado na beira da cama e ela caída do lado da cama com as pernas para fora, como se ela estivesse sentada quando ele fez isso, caída para trás, sem vida. Ele falou assim, pode entrar, pode fazer o que vocês quiserem, vocês estão no direito de vocês. Estou aqui para pagar o que eu fiz, mas não deixei de fazer o que eu fiz porque ela mereceu. E eu ia fazer também com o cabra, bem assim, estava brabo, né, com o cabra, mas o cabra correu, não foi homem de me enfrentar. Então ele correu, mas ela, eu fiz. Aí eles só viraram a mão dele para trás, algemaram ele, né, levaram para o carro. E aí foram atrás das outras coisas que tinham que fazer. A vizinha lembrou que ela tinha deixado a criança, que era o filho dela, né, que pediu para vir aqui, ele tinha 6 anos, na creche. Foi até a creche, avisou a mulher da creche, porque de vez em quando ela pegava para ela, então a mulher da creche já conhecia a vizinha, né? Então ela disse assim, ó, eu vim aqui para avisar que aconteceu isso e isso com a mãe dele, ele não pode saber agora, então eu vou levar ele e vou deixar na minha responsabilidade da minha casa. Como eu sou acostumada a pegar ele aqui, né, então vou pegar ele, com a senhora já sabendo do que aconteceu. Trouxe para casa dela, cuidou dele, e ele queria, diz ele que não esquece, ele tinha só 6 anos, mas ele não esquece, que ele queria vir para casa dele. E pedir à mãe dele, eu quero a minha mãe, porque ela era uma boa mãe para ele, né? Eu quero a minha mãe, até que a mulher teve que falar a verdade para ele. Falou assim que ela partiu, ela estava no céu, e ele não queria aceitar. E aí, com os rumores das conversas, ele foi escutando que foi o pai dele que fez isso, entendeu? E ele ficou muito, muito revoltado. Ele tinha vontade de pegar o pai dele, mas o pai dele foi preso, né? Cumpriu aí o que precisava ser cumprido. E ele sabe, ele fala assim, eu sonho muito com a minha mãe, porque a minha mãe era tudo para mim. Tá certo que ela errou, que ela fez errado, mas como mãe, ela era minha mãe, eu tenho saudade, tá? Não sei se ela teve algum motivo para fazer isso, porque assim, não é motivo, mas às vezes o homem seduziu ela, tinha dinheiro, né, a mulher se iludiu, um monte de coisa, temos que estar de olho aberto, né, as coisas não vêm fácil assim, né, tem a consequência. E do jeito que ele me contou, eu fiquei com dó, né, e a gente quase não conseguiu vir, mas a gente conseguiu, né, entrar aqui, mas foi difícil, né, amor? Foi. O homem não acreditava na gente, né, assim, como que vem assim, como que tinha que falar com ele, mas deu certo.
e hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação. Ele disse assim, ó, me ajuda minha mãe, por favor. Eu tenho certeza que se o espírito dela estiver lá, está sofrendo e precisa de ajuda. E é isso que nós fazemos, né? Nós vamos nos lugares que os espíritos precisam de ajuda, não é mesmo? A gente vai passar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Ué? Parece que eu vi um pontinho, ó. Ó, amor. Aqui. Ó. Viu? Tá dando um sinal, gente, um sinal assim de verdinho, né? Só piscando, mas não chegou no vermelho. Ó, deu mais um pontinho, né? Ó, disparou. Viu? Isso quer dizer que tem presença de espírito, né? Olha só. Então tem presença, não sabemos se é o espírito dela. Provavelmente é, gente. Infelizmente, né? Vamos pegar o Spirit Box e já iniciar aqui, tá bom? Nossa, amor, tá disparado, né? Vamos pegar o seu aparelho e já começar. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Sim. Voz de mulher. É. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com Anja Mentora para lhe ajudar. Qual o seu nome para que a gente possa se comunicar? Divina. Divina. É Divina o seu nome? Eu entendi bem? Sim. É Divino mesmo. Ô Divina, você é a mulher que o marido pegou aí com o patrão, né? Tava junto com o patrão aqui na cama dele. Eu gostaria muito de saber se você é o espírito dessa mulher e acabou aí provocando a desencarne. Eu. Ela falou que foi ela. Então, E aí acabou provocando o seu desencarne, né? Foi seu filho que pediu pra gente vir aqui te ajudar. Nunca esqueceu de você, diz ele que nunca esqueceu do seu rosto, das coisas boas que você fazia pra ele nunca esqueceu. Só tinha 6 aninhos, mas ele nunca esqueceu. Ele ama você. E ele disse, se a minha mãe estiver sofrendo, ajuda ela. Não importa o que ela fez, eu quero só que a minha mãe siga em paz. E ele... Filho, isso, seu filho. Você quer falar alguma coisa para ele? Seu filho? Pode falar. Oh, que dó. Vou falar para ele que você ama ele, tá bom? Fico emocionada, né? Porque ele ouvir isso do jeito que ele ama você, ele ouvir isso vai ficar muito, muito emocionado. Se eu fiquei, né? Imagina ele. Divina, desculpa, eu vou fazer umas perguntas para você. Não estou aqui para julgar você, estou aqui para ajudar, né? Esse é meu trabalho, mas eu faço umas perguntas. E você puder responder, e você responder, né?
Você estava num ato que, em cima da cama aí do seu marido, né? Junto com o patrão. E aí você tinha algum motivo para fazer isso com ele? Não. Não. Ele era um marido bom para você? Sim. Sim, era um marido bom. Este homem que estava com você, o patrão aí do seu marido, né? Eu sei o nome dele, gente, mas jamais eu vou falar aqui. Deus o livre. A gente já teve problema para entrar aqui. O dono já pediu pra gente não falar onde que é, né, amor? Eu falei, não, a gente nunca fala o local pra gente já não ter problema. Pode ficar tranquilo que a gente não vai falar. Ele falou, se não começa a aparecer gente aqui, então a gente vai... O homem que você tava com ele, né? É verdade que ele te dava dinheiro, te ajudava, você nem trabalhava mais de doméstica porque ele estava te bancando, é verdade? Desculpa, tá? Falaram isso, eu tô perguntando, não estou afirmando. Sim. Sim. Ele bancava ela. E ele te iludiu com isso, com dinheiro, deveria ser bem galanteador, e no final você acabou perdendo a sua família, né? Porque ele... Você sabe me dizer se ele era apaixonado por você? O patrão do seu marido, ele era apaixonado por você? Ah, sim. Ele dizia que era apaixonado por você, né? A gente não sabe também, né? Não sei se... Na verdade, isso aí... Nem ela sabia, né, gente? Ela tem certeza que sim, né? Mas talvez não, talvez sim. Também perdeu a noção de tudo porque se apaixonou por ela. E é onde a pessoa fica cego. Ela ficou, ele ficou e não sabia o perigo que eles estavam ali enfrentando. Então, se você está num perigo desse, vigie. Vigia, porque hoje, se esse vídeo chegou até você e você está passando por essas coisas e está feliz porque está tendo assim um caso, né? Não foi à toa. Preste bem atenção, não foi à toa, né? Não foi por acaso, né? É mais fácil falar assim. Eu acho que é um aviso. Preste atenção porque é um alerta, gente. Jamais faça isso. Corre risco de vida a mulher, o homem, até, né, o esposo, ou ao contrário, né? O esposo está fazendo isso e está correndo risco e assim por diante, né? Isso é um alerta. Não estou falando de você, tá bom? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, né, gente? Porque eu não quero que o espírito ache jamais. Eu chego aqui com todo amor, né, para ajudar, mas sempre faço um alerta para que isso não venha a acontecer, tá? Com vocês, com nós, né? Com todos nós, né, gente? Nós temos que vigiar, porque a tentação, essas coisas aparecem, mas temos que estar sempre revestida do poder de Deus, né? Vamos consagrar nossa vida a Deus, consagrar tudo que nós temos a Deus, para que o inimigo não venha tocar. Porque quando ele toca, ele derruba tudo. Tá bom? Ô Divina, eu quero te fazer uma pergunta, assim, se você... Eu creio que não, né, porque você estava fazendo isso, mas você sentia alguma coisa pelo seu esposo, assim, você ainda sentia amor por ele, sentia alguma coisa por ele? Não. Não. Entendi. Então você se apaixonou por esse homem e, né? Como que o seu marido descobriu? Quer dizer, eu não sei se você sabe. Como que o seu marido descobriu sobre tudo isso? A gente nunca descobriu, nem seu filho sabe como ele ficou sabendo.
Denúncia? Não entendi. Você quer dizer que a pessoa denunciou pro seu marido que você estava... É isso que você quer dizer? Porque denúncia é quando você denuncia na delegacia. Mas então estou tentando entender, tá? Alguém deve ter falado. Alguém, é isso que o Theo tá falando, né? Se alguém deve ter falado. Alguém denunciou vocês dois, é isso? Então entendi certo. Na hora eu fiquei meio assim, mas é isso mesmo. Alguém fez isso. Você sabe, mas você, sei lá, desconfia de alguém? Quem poderia ter feito isso? Não. Ela não sabe. Então, gente, infelizmente, como o filho dela falou, o importante é ajudar a minha mãe. E eu gostaria também de saber de você se você se arrependeu. Porque, assim, tem 20 anos que tudo isso aconteceu, né? O rapaz é novo, ele tem 26 anos, gente. Vai fazer 27 agora, né? Que ele falou, né, amor? Então, tem 20 anos que isso aconteceu. E ele disse que o importante é saber que a mãe dele tá bem. Então, hoje, a gente conseguiu chegar até aqui, não foi por acaso. E eu quero perguntar para você se você se arrepende de tudo que você fez. Sim. Sim. Você sabe que, às vezes eu não falo isso no meu vídeo, mas a gente sabe, né, gente, quando a pessoa comete adultério, quando é alguma coisa assim grave, vai para tratamento, né? Não precisa estar explicando em todos os vídeos, mas alguns eu falo, que às vezes tem pessoas novas chegando e perguntam. Vai para tratamento, vai passar por um processo ainda, porque ficar aqui é pior, né? Então, eu pergunto para você agora se você quer pedir perdão. Amém. Para Deus. Isso. Você não quer pedir perdão para o seu marido? Sim. Sim. E também perdoar o que ele fez com você. Tá? Você perdoa ele? Sim. Sim. E a gente fica muito feliz, muito feliz. Até de conseguir fazer a investigação, porque do lado de cima da casa ali tá tendo aniversário, né, amor? E aí eu ainda pensei, vai ser um barulhão, mas acho que com o microfone não tá dando pra ouvir muito, mas tem muitos gritos, tudo, né? Porque tem um aniversário de criança ali. E eu vou deixar uma água e uma vela para você, tá? A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para que você possa seguir o seu caminho e ir para tratamento em paz, tá bom? Vou deixar aqui. Eu posso deixar? Então a gente vai deixar. Você consegue ver o anjo, a mentora, né, que está aqui do nosso lado? Nosso anjo de luz, a mentora. Sim. E são eles que vão encaminhar você. Porque eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue seu caminho, divino. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a divina, né? Realmente como o filho dela falou. Ela estava aqui sofrendo. A gente esperava por isso, né? Pelo que aconteceu. Mas nosso papel aqui não é julgar ninguém. Eu foi com dó dela. Porque ela deixou, né, que o inimigo fizesse tudo isso. Por isso que eu falei que nós temos que vigiar.
achou que estava fazendo o que estava certo e até acontecer tudo isso, né? Tem a consequência, eu sempre falo isso. Então vigie, por favor, vigie sempre, porque o inimigo é falso, vem para destruir mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado. E nós temos que agora orar por ela, eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Divina, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Divina conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.